Estamos começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma convidada extremamente especial, que foi realmente assim um prazer e uma honra aceitar esse convite dela, aceitado para estar com a gente aqui no podcast Mulheres Protagonistas. Eu estou aqui com a Luzia Costa, que é criadora da franquia internacional Sobrancelhas, com mais de 13 milhões de clientes atendidos pelo mundo todo. Bora lá conhecer a história da Luzia? Vem comigo. Luzia, é um prazer receber você aqui no podcast. Obrigada, nossa, que benção, que honra. Eu tenho acompanhado e eu acho incrível, já tinha ouvido falar de você pelo Abi, e aí vendo o seu trabalho, e agora conhecendo um pouquinho ali, bem pouquinho da sua história, já sou super curiosa também pra gente ter um tempo maior, contar isso no Jesus Pode também. E é isso que Deus tem feito, levantado mulheres, assim como ele fez lá atrás com Esther, com Débora, para se posicionar e realmente cuidar, né? Uma mulher forte, ela levanta outra mulher, ela intercede pela vida da outra. E esse cuidado, que é esse servir que Deus tem nos dado a graça, né? Esse diferencial da mulher, de estar à frente realmente e fazendo com que essa posição correta da mulher no mercado venha a ser respeitada, venha a ser vista por Deus. Né? Que quando a gente é vista por Deus, quando a gente é notada por Deus, esse cuidado dele faz com que as coisas na nossa vida deslanchem. Essa obediência em servir e estar aqui levando a palavra faz com que as coisas deslanchem. Que Deus continue te usando, viu? Ai, que bênção receber essa palavra, né? Nossa, eu já começo o podcast assim cheia, né, da presença de Deus realmente, porque você é essa mulher que inspira muito, sabe? Você realmente tem um poder da palavra que você sabe que vem, né, de Deus, e você traz isso com muita força e tem essa missão linda de impactar vidas, né, homens, mulheres, impactar vidas que transcende seu negócio, com certeza. Você tem um propósito muito maior do que o teu empreender, né? Você tem o seu servir, que é lindo. Então, para mim é uma honra estar na sua frente e também receber essas palavras lindas da sua parte. Amém, vai ser benção. Vai ser certeza benção. Que vai. Então, vamos lá. Vamos começar do final. O que é começar do final? Eu quero saber quem é. Eu já começo, entendeu? Surpreendendo. Brincadeira. O final seria, no caso, quem é a Luzia hoje, né? Porque a história, eu quero muito conhecer essa história. Mas eu quero saber, e até para quem tá assistindo a gente, quem que é a Luzia hoje? Amém. A Luzia é uma serva do Senhor, né? Uma mulher que se dispôs a levar a palavra de Deus através do empreendedorismo. Essa obediência em realmente servir, porque hoje, com a minha profissão, eu entro em lugares que líderes religiosos não acessam muitas vezes, né? Que pastores, que padres, que pessoas à frente de religiões, apesar de eu ser pastora, não entra. Porque a palavra de Deus, ela é levada através dos negócios, é levada através do empreendedorismo. Então, o meu negócio, ele é uma ferramenta para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Hoje, as Sobrancelhas, atualizando os dados, a gente já conta com uma rede de... Batemos a meta de 15 milhões de clientes atendidos. Isso é sobrenatural. Nós temos mais de 200 operações, nós estamos falando de Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal e agora Estados Unidos. Uma rede onde o Senhor vem consolidando e enxergando à frente. Então, tudo quando a gente começava lá atrás, o Senhor já sabia o que a gente ia passar na frente, e você vê as coisas acontecendo exatamente conforme a promessa de Deus, de Gênesis 15:5. Se ainda se contássemos as estrelas do céu, nós não saberíamos a nossa descendência. Essa promessa do Senhor que tem invadido e espalhado e que tem nos dado a graça, que as pessoas têm entendido, porque não tem a ver com fazer sobrancelhas, não tem a ver com beleza, nunca teve. Tem a ver com cuidado, tem a ver com fazer com que as mulheres voltem a se notar, volte a entender. Quando nós fazemos um serviço e ela se olha no espelho, ela volta a ter acesso à verdadeira imagem e identidade de Cristo. Pessoas que já não se vê há muito tempo, mulheres acometidas de doenças da mente, depressivas, doentes emocionalmente, que já não querem mais se olhar. E a gente faz com que ela acesse aquela verdade. Muitas meninas trabalhando, muitas pessoas ali gerando vidas, porque nós temos a autoridade através das nossas mãos de ministrar cura, de ministrar sobre a vida dessas mulheres que chegam através dessas ferramentas que o Senhor tem nos dado e colocado. Então hoje a Luzia é essa mulher que só conseguiu estar à frente desse projeto do Senhor, porque a Sobrancelhas, ela é um projeto do Senhor, a qual Ele tem me dado a graça de ser CEO, estar à frente desse projeto, porque eu transformei isso no meu segundo maior ministério. Meu primeiro ministério é a minha família, e a graça dele tem se estendido para a nossa empresa. Então é de Deus para a nossa casa, da nossa casa para a nossa empresa, e da nossa empresa para o mundo. É algo que o Senhor tem feito e tem derramado, e é o que eu tenho feito
quando eu aceitei lá atrás dar um sim para o Senhor, porque por muito tempo eu relutei e eu quis ser a líder, eu quis ser e fazer do meu jeito. E eu falo que o empreendedorismo, ele liberta as pessoas. E ele existe uma regra, né? O dinheiro existe uma regra para você cuidar. Você precisa entender que o empreendedorismo, ele não aceita desaforo, assim como o dinheiro não aceita desaforo. Eu falo que o mesmo empreendedorismo mal administrado que me levou para a beira do rio é o empreendedorismo bem administrado que me trouxe até aqui. Agora, só existe uma forma de acelerar o processo, porque o processo é longo. São 20 anos na estrada, né? São mais de 20 anos empreendendo, 22 anos exatamente, empreendendo para chegar onde nós chegamos hoje. Né? Para o sucesso das sobrancelhas acontecer, a Luzia precisou se manter na presença de Deus. E a única forma de acelerar esse processo, que eu andei em círculo como aquele povo lá, que saiu do deserto e ficou por anos andando em volta de uma montanha, o qual poderia fazer uma caminhada em pouco tempo, estar na Terra Prometida, e eles por muitos anos, eu fui essa pessoa que andei por muitos ciclos. E até que eu entendi que a única forma de acelerar o processo era a obediência. A obediência, ela é a chave para que o processo seja acelerado. A obediência a Deus é a única forma de você acelerar e de alcançar a Terra Prometida de uma forma mais rápida. E aí, uma vez que eu entendi isso de uma forma muito dura, eu me submeti ao que Deus tinha para minha vida, ao que Deus tinha para minha casa. Eu alinhei as prioridades a qual o Senhor tinha, a qual eu já sabia, o Senhor já tinha falado há muito tempo, eu não tinha entendido, e as coisas fluíram e aconteceram. Que bênção, nossa, é assim, imagino que você falando, né, eu vejo o quanto eu já imaginava isso do nosso podcast, o quanto a presença de Deus ia estar aqui, eu até senti no meu coração, digo isso até para quem tá assistindo a gente, que Deus ia falar muito comigo nesse podcast através de você, tá? E já tá falando, tá? Amém. Mas assim, é muito gratificante ver você falando, né, com esse amor, com esse carinho e trazendo, né, esses resultados e esse mérito, esse crédito todo a Deus realmente que te colocou onde você tá hoje e entendendo que foi uma jornada de altos e baixos e que deve ter tido muitos desafios para você chegar até aqui, ainda deve ter até hoje, não é mesmo? Muito. E como que foi que você começou tudo isso, né? Da onde veio a ideia? Como que foi para você esse start, o começo? Não foi diferente da história de muitas mulheres hoje, que por uma necessidade da sua casa, precisam fazer algo para suprir aquele momento. Então eu comecei a empreender por uma necessidade. Na época, a minha situação financeira estava terrível, nós estamos vivendo uma situação super difícil. Eu tinha acabado de me converter e vinha de Taubaté para uma igreja até aqui na Vista Verde, São José dos Campos. E no final do culto tinha sempre um pipoqueiro ali. E chegou um momento que a nossa situação assim estava tão crítica que eu não tinha mais dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Então eu estourava e levava, estourava e levava. Até que um dia ele falou assim: mamãe, essa pipoca tá fria, troca. E ele foi em direção ao pipoqueiro para trocar a pipoca. E naquele momento eu peguei na mãozinha dele e puxei. E falei: não, filho, esse pipoqueiro nem sabe fazer pipoca. Em casa a mamãe vai fazer uma pipoca quentinha para você. E fui embora. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei: meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar uma pipoca para o meu filho. Olha a situação que eu tô vivendo. Ou eu mudo essa história, ou vou me tornar uma vítima da sociedade. E eu não posso. Eu não posso usar a desculpa de ter um filho pequeno, de não ter uma rede de apoio, de não ter uma escola para não fazer nada, né? Porque eu sou de Minas, então não tinha realmente essa estrutura aqui com o Caio pequeno. Então eu falei: olha, eu vou mudar a história da minha família. Eu fiz um voto com Deus. Interessante que eu fiz um voto e ali na minha oração eu falava: Senhor, que eu iria consagrar os meus negócios, quero para o Senhor trazer algo no meu coração. Então eu vi o que tinha dentro da minha casa. Todo mundo tem um dom, talento. Eu sempre tive muita facilidade com as mãos, sempre gostei muito de cozinhar, enfim, a sobrancelhas, ela vem desse talento das mãos. Então eu comecei vendendo biscoito de porta em porta, e ali eu fui fazendo amanteigado, vendendo biscoito, carrinho de lanche, lanchonete. E nesse tempo, até a lanchonete era algo que eu fazia. Meu esposo era militar, trabalhava muito e ganhava muito pouco. Então, eu ficava muito tempo fora de casa trabalhando. Então, voltava, o dinheiro era contas das despesas. Então, eu fazia o biscoito, eu ia fazendo as coisas. Ele voltava do trabalho, me ajudava nos dias de folga dele. Enfim, aquela rotina, mas era tudo muito pequeno, um negócio muito pequeno. Então, começa a tomar, o desejo de crescer começa a tomar conta do nosso coração. Que é uma das coisas que o empreendedor ele precisa saber que é o desejo do Senhor que a gente cresça, que a gente prospere,
que a gente se torne uma referência no mercado. Porque quando tudo isso acontece, vidas são transformadas, pessoas, famílias são alimentadas, a economia muda. Então é o desejo do Senhor. Mas o que a gente precisa entender é que existe um tempo e uma forma para que isso aconteça. Né? É como se você pega um bebê que acabou de nascer, essa criança vai crescer, tem chance dela crescer saudável, sim. Se ela for bem cuidada, se ela for alimentada, aí você pode colocar essa criança no outro ambiente. Para ela crescer, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser alimentada, alguém tem que estar ali. Mas não adianta você pegar essa criança, que ela precisa de todo um cuidado extremo, e já fazer a mesma atividade de uma criança de 5 anos com uma criança com um bebê. Não tem como fazer isso. Nos negócios isso não é diferente. E aquele desejo de crescer, e aí tem um vilão no meio de tudo isso, que é o tempo. O tempo, ele é o maior vilão do empreendedor. E eu falo que o inimigo, ele é especialista em te distrair com falsas bênçãos. Então, rapidamente, ele rouba seu tempo. Então, uma vez que você não tem tempo para nada e você usa desculpa, porque o tempo se torna uma desculpa. Hoje, a maior desculpa do empreendedor é o tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cortar do corpo, eu não tenho tempo para cuidar da mente, eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo para me dispor. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para me capacitar. Então, eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para capacitar, eu não tinha tempo para aprender. Eu não tinha mais tempo para as coisas de Deus, porque eu trabalhava de domingo a domingo e eu usava isso como desculpa. Entenda que o problema nunca foi trabalhar de domingo a domingo. Porque hoje a minha rede funciona de domingo a domingo e as minhas prioridades é o Senhor. Olha como o tempo ele é só uma desculpa. E aí, nesse momento, o desejo de crescer toma conta do coração, mas a sabedoria em aprender, ela está totalmente fora. E aí, aí você já começa a sair da unção de Deus e tomar a sua decisão. Você é autossuficiente para tomar suas decisões. Bom, é claro que o Senhor quer que eu cresça. É uma oportunidade de comprar uma pizzaria. Eu estou numa lanchonete, eu vou vender e vou comprar uma pizzaria. Não tem como não ser Deus nesse negócio. Porque é uma bela de uma oportunidade. E nós compramos a pizzaria. E quando eu cheguei na pizzaria, eu me deparei com uma realidade de negócio que era totalmente fora do contexto do que eu vivia. Eu não sabia fazer pizza. Eu não sabia manusear um forno. Eu tinha que cuidar de uma equipe de garçom, de uma equipe de motoboy. Eu não sabia fazer compra naquela quantidade. Eu não entendia nada da gestão daquele negócio. E era um negócio que dava muito movimento. Porque quando você não está dando certo e alguma coisa pequena, você fecha as portas. Agora, quando você é grande, você está dando certo, você quebra. E você fica com uma dívida gigante, porque para esse negócio se manter, existe todo um movimento em volta dele. E ali, em poucos meses, nós quebramos de uma forma extremamente agressiva de morar numa casa de pau a pique na beira do rio. E os primeiros dias nessa casa, eu me consumia. Eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu não tinha dinheiro para comprar pipoca, imagina agora. Olha o que eu fiz. Eu queria entender e eu queria saber que Deus me desse conta do que estava acontecendo ali. E aí um dia Deus me traz aquele texto de Ageu 2, onde ele traz uma passagem da Bíblia, onde é contada uma história, onde o povo é tirado de um lugar para reconstruir o templo do Senhor. Então o Senhor leva eles para uma cidade, ao qual o propósito deles, o intuito deles ali era a reconstrução do templo do Senhor. E no início, esse povo, eles foram reconstruir o templo de Israel. E eles ficaram empolgados e começaram a fazer, de fato, aquilo dar certo. Só que chegou um momento que eles ficaram ocupados demais com as suas próprias vidas, ocupados demais com as suas casas. E a reconstrução do templo ficou de lado. E os anos se passaram. E 18 anos depois, esse povo começou a viver coisas que eles não estavam entendendo. Trabalhava, se cansavam, pegava o dinheiro, enfiava numa bolsa, era como se fosse uma bolsa furada, esse dinheiro ia embora pelo ralo. Doenças aconteciam, casamentos sendo destruídos, relacionamentos vazios, e aquele povo não entendia o que estava acontecendo mais naquele ambiente. E aí eles falam, o Senhor fala para eles assim, olhem aonde os seus caminhos os levaram. Vocês vieram para construir o meu templo e de repente ficaram ocupados demais fazendo casas, cuidando das suas casas, e eu fiquei de lado. Isso é fruto do resultado da negligência de vocês. E aí Deus fala no meu coração, filho, eu nunca quis que você viesse morar nesse lugar, eu nunca quis que você estivesse nesse lugar. Mas olha onde os seus caminhos o levaram. Você só foi fazendo.
E aí eu falei, Senhor, e eu chorava, eu me reconciliei com o Senhor. E o Senhor falou, deixa eu te falar uma coisa, vou te dar outro texto de Eclesiastes. É bom para que o homem coma e usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Todos nós temos poucos dias de vida. Ainda que você viva 100 anos, você vai olhar, passou como um sopro. Eu sugiro que você viva na minha presença e na obediência, fazendo o que realmente eu vou colocar para você fazer. E eu vou te tirar desse lugar. E eu entrei para dentro de casa leve. Eu lembro que eu fui acender o fogão para passar um café e de repente acabou meu gás. E a minha fala foi, Senhor, você tá de sacanagem comigo? Tá assim? Porque eu me reconciliei, eu já entendi, eu tô disposta e agora vai acabar o gás. É onde o Senhor começa a trabalhar vários pontos. A primeira coisa ali, o orgulho. Olha, lembra que seu pai falou que não era para você abrir esse negócio, que não era para você vender aquela casa, que não era para você usar aquele dinheiro para isso, você fez. Agora você vai até lá e vai pedir dinheiro para ele. Aí fui até a casa do meu pai, pedi dinheiro emprestado. Aquele orgulho, né? Aquela humilhação. Pedi dinheiro emprestado para comprar um gás. Eu lembro que meu pai falou assim, ó, pega esse dinheiro, vai embora e nunca mais abre nada na sua vida. Eu não suporto aí você nessa situação. Eu plena, engoli, deixei meu pai falar o que ele queria, peguei o dinheiro e fui embora. E quando eu saí de casa, veio um senso de sabedoria de finanças absurda. Né? Eu falo, uma faculdade mais cara que existe. Eu falei, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. A gente precisa entender que a gente precisa ter sabedoria o que vai fazer com o dinheiro. Quando você está no momento de desespero, endividada, quebrada, você acha que a solução é o dinheiro, que você vai pegar aquele dinheiro, vai pagar as contas, vai resolver seu problema. Só que se você fizer isso, você não tem mais nada. Você precisa o quê? É multiplicar esse dinheiro. Você não pode pegar ele e dar destino. Você vai ficar igual aquela passagem dos 3 talentos. O homem pega o talento, ele enterra o talento. O dinheiro estava ali enterrado. Quando você pega um dinheiro para pagar 100% de uma dívida, você enterra ele. Você não tem como multiplicar, fazer esse dinheiro render para que você tenha opções de pagar, de negociar essa dívida e de empreender. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí lembra da solução. Sempre tem uma solução. É que não é do jeito que a gente quer. E a casa tinha um fogão de lenha. Então eu passei na quitanda, comprei uma caixa de tomate, falei, eu vou fazer tomate seco. Então peguei aquela caixa de tomate, fui para casa, desidratei tomate, comecei a vender tomate seco. Então ali eu voltei a empreender vendendo conservas e saí daquele lugar vendendo conserva. E aí começa a fase do empreendedorismo bem administrado na minha vida, que me tirou daquele lugar, me levou para uma outra cidadezinha, sempre lugares improváveis, uma cidade pequena, Roseira, onde muitas pessoas não acreditam. Ali eu comecei a vender pirulito, eu tinha R$5, eu não podia deixar aquele dinheiro acabar. Então eu fui no mercado, o quilo de açúcar era R$1,25, corante 70 e poucos centavos, falei, bom, vou fazer pirulito. Eu nunca tinha feito pirulito na minha vida, mas eu precisava sobreviver. Então eu comecei xicrinha por xicrinha de açúcar. Cheguei na receita do pirulito, aquela chupetinha de vidro, e comecei a vender pirulito na região. Então meu esposo sempre me ajudando no dia de folga. Ali eu já tinha a Renata bebê, tinha o carro, então a gente comprou um carrinho velho com o dinheiro dos pirulitos. A gente pegava as crianças, iam vendendo pirulito. Até que um dia vendendo pirulito, surgiu a oportunidade que a prefeitura da cidade estava dando um curso de massagem. Foi meu primeiro curso na área de estética que eu fiz. Então eu entrei para esse curso e esse curso foi o divisor de águas na minha vida, porque em poucos meses ali fazendo o curso, poucas semanas, as mulheres falavam, tem alguma coisa diferente na sua mão. E a massagem é algo extraordinário, né? Eu fazendo massagem, intercedia, eu orava. E eu claramente, eu sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia que aquela dor, ela tinha algo embaixo daquele músculo que gritava, né? Era a dor da alma, era o emocional. Então eu entrava em oração. E eu falava ao Espírito Santo. Até que uma cliente falou, você pode me atender em domicílio? E eu assim, pronta. Eu posso, claro. E ela, mas você tem maca? Eu não tenho maca, mas você tem mesa? Ela, eu tenho mesa. Eu falei, então pronto, eu vou te atender em cima da sua mesa. Eu forro a sua mesa e atendo em cima da mesa. Dela, tem como? Tem. Enquanto todo mundo estava esperando terminar o curso para ganhar dinheiro para comprar uma maca. Então, assim, quem antecipa governo? E ali eu comecei a atender, porque ali eu entendi que não tinha a ver com uma marca, não tinha a ver com uma estrutura, não tinha a ver com ar-condicionado. O que aquela mulher precisava era o que eu carregava, era a presença.
Ela precisava de cura, de uma cura emocional, que não estava na maca, que não estava no ambiente, mas estava no poder da unção que ela estava sentindo ali. Eu entendi o poder daquela profissão. E essa mulher falou, então, ela começou, virou cliente, comprou uma maca no cartão de crédito, eu peguei em serviço. Passei na farmácia, comprei um creme fiado, voltei, paguei. Você não pode me vender esse creme, porque eu vou atender, doutorzinho, eu vou ganhar dinheiro com uma massagem, eu te pago. Aí ela, pode. E ali eu fui, ganhei outro curso, meus primeiros cursos foram todos cursos. E aí eu falei, olha, com o meu professor, eu preciso montar uma tenda de massagem na praia, porque eu tinha um sonho de voltar a morar em Taubaté, pagar as minhas dívidas e voltar a morar em Taubaté. Daí ele falou, o que você precisa? Eu falei, olha, eu tenho uma maca, minha amiga vai tirar uma tenda no cartão de crédito, eu preciso de uma cadeira. Aí ele falou, pega a minha cadeira e vai. E aí eu falei assim, mas eu também preciso terminar o curso, ainda faltava tipo uns 2 meses para terminar o curso. Ele falou, Lúcia, vai, porque você vai voar, eu quero te ver. Um professor extraordinário, assim, o melhor da minha vida. E ali eu fui. Alugamos um cômodo, um quadradinho assim. Fomos, com muito sacrifício, conseguir o alvará de funcionamento da prefeitura. Pra você ter uma noção, até hoje, a única massagista com alvará de funcionamento na praia fui eu. O resto era tudo extensão de hotel. Pra você ter uma noção de que tudo tem jeito. O problema é que as pessoas não têm paciência de esperar o processo, de concluir para conseguir, desiste no meio do caminho. Então, ali, eu peguei o alvará, alugamos esse cômodo e fui pra Roseira para pegar algumas coisas das crianças e voltar. E quando nós chegamos, estava chegando em Roseira, veio uma enchente muito forte. Então foi a conta do Renato tirar o Caio e eu tirar a Renata do carro, e essa enchente levou o nosso carro. Era a última coisa que a gente tinha ali. E eu falo assim, sempre que você está próximo, você está sempre a um passo do sucesso. Só que sempre que você está próximo de alcançar a vitória, Satanás vai vir muito forte. Alguma coisa vai vir muito forte para tentar você impedir de acessar aquilo. E eu lembro que em casa, assim, meu filho chorava muito, meu esposo resolvendo as coisas, arrumou uma carona para levar a gente embora. A Renata era bebê, não entendia, amamentei, pus para dormir, e o Caio começou a chorar muito, né, de ver aquela situação. E eu falei, esse filho não chora, é o último bem material que nós temos, é o último. Deus permitiu que a enchente levasse. Um dia nós vamos andar de Land Rover. Eu não sabia o que era. Eu sabia que era um carro caro, famoso, porque eu via na TV. Falava-se muito marca da Land Rover. Mas eu não sabia o que era. Anos depois, muitos anos se passaram, quando nós compramos a nossa primeira Land Rover. E era já tarde da noite, a gente escuta um barulho, vamos ver. Quem tinha aberto a porta era meu filho, chorando, encostado no carro. Filho, o que está acontecendo? Eu estou lembrando de quando a enchente levou o nosso carro e você falou que um dia nós íamos andar de Land Rover. Então a gente não tem noção do poder da nossa fala, da autoridade que sai da nossa boca no momento de tragédia, no momento de dificuldade. É o que a gente precisa entender. Que ali, Jó, no momento de maior dificuldade, fragilidade, a mulher dele, ela se revoltou com a situação. E tinha todo o direito de se revoltar, porque era uma situação de tragédia. Mas ele continuava falando, Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Peraí, Deus sabe dessa situação. Qual que é o foco? O foco é trabalho, eu preciso ir. O que eu vou fazer agora? Não tem mais carro, o que eu vou fazer? Eu não posso parar, porque vão vir obstáculos para nos fazer parar. Porque o intuito de Satanás é fazer com que você pare. Ele é estratégico o tempo todo, ele cria uma estratégia para você parar. E você, que é uma serva do Senhor, tem que ser muito mais estratégico, colocar ele no lugar dele, e a sua estratégia tem que ser mais inteligente que a dele, porque senão ele vai te levar. E na sua história, a gente vê muito isso, né? O tempo todo você traz que você passou por desafios que muitas pessoas paralisariam ali, porque de fato ficou com condições muito precárias, e dessas condições você literalmente fez do limão uma limonada, né? Exato. E foram várias vezes, pelo que você tá me contando. Várias, né? e até hoje, em todo tempo. Então ali nós fomos. Emprestei o carro do meu sogro, fui pra praia por um tempo, depois compramos o carro dele, trabalhava das 5 da manhã à meia-noite todos os dias. Juntamos dinheiro, voltamos para Taubaté. Comecei a atender de graça na rede pública. Ganhar cliente, posicionar, fazer com que as pessoas conhecessem meu nome. Com massagem. Ali eu fazia de tudo, massagem, depilação, limpeza de pele, sobrancelha, todo o serviço do externo. Até que eu comecei a atender em domicílio. Foi um processo assim mais lindo que eu vivi. Foi esses anos em atendimento em domicílio. A gente tá falando de que ano?
Nossa, eu sou péssima de data, mas nós estamos falando ali de 2012. 2011, 2012, né? Que a franquia vem de 2013. Então, quando eu estava ali, e esse tempo nos lares foram um tempo do Senhor muito doido, porque era algo onde foram muitas curas, muitas restaurações, muitos casamentos destruídos, onde a gente orava e Deus restaurava, muitas mulheres estéreis, sabe, dando à luz. Foi sobrenatural o que Deus fez. Foram, sim, 2 anos de milagres. E eu falo a importância da gente entender os bastidores, a nossa casa, tudo começa em casa, tudo é de dentro para fora. Então ali foi a minha base, ali foi a estrutura. E quando o Senhor fez o que ele tinha que fazer, ele foi estendendo. E ali eu não dando mais conta dessas clientes, eu montei uma sala. Essa sala foi crescendo, fui capacitando, estudando. Virou uma escola. Essa escola cresceu a ponto de chegar o momento de eu começar a prestar consultorias para outras franquias e outros salões de beleza. Eu treinava equipe. Até que eu falei, bom, o mais difícil de uma franquia é o know-how, o suporte. Eu estou engordando o boi do vizinho, vou abrir a minha. Meu esposo ficou super assustado na época. Ele falou, Zia, e aí? E eu falei, bom, vamos orar. E aí Deus deu a promessa de Gênesis 15:5, né? Onde ele pega Abraão, leva para fora da tenda e fala, Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contar, essa será a sua descendência. Nesse dia eu tive certeza que as sobrancelhas não só ocupariam o Brasil, como ela atravessaria as fronteiras. E ali nós montamos a primeira marca no Brasil, no segmento de quiosque de sobrancelhas. Nós somos a primeira rede de quiosque e nos tornamos a maior rede no mundo. Algo que o Senhor vem fazendo sobrenatural. Onde essas milhões de pessoas que já foram atendidas, que foram impactadas, aonde a gente entende, onde essas mulheres acessam, a gente entra em comunidades com o nosso projeto do Truck do Bem, onde a gente pega mulheres que foram abusadas em comunidades, institutos que estão escondidas, refugiadas, que já não olham mais no espelho, que já não se vê mais, que estão num estado realmente de debilitadas, desacreditadas, e onde através da nossa marca nós conseguimos entrar, restaurar a autoestima dessa mulher, falar da palavra de Deus, mostrar para ela que ela é fruto do Senhor, que ela é uma obra-prima do Senhor. Mostrar que aquele bebê que está no ventre, ele não é fruto de um estupro. Ninguém é fruto de um estupro. Ninguém é fruto de uma... Não, nós somos fruto do Senhor. Satanás, ele vai querer te colocar, porque a palavra de Deus vai dizer, antes que fosse formado no ventre de sua mãe, eu escolhi para um propósito. Nós nascemos para cumprir o propósito do Senhor através da nossa vida. Então, Satanás, ele vai usar, você foi abusado, aconteceu essa situação com você, esse fruto que está no seu ventre, ele é amaldiçoado. Não. Ele é bendito, você consagra ao Senhor. Ainda que você não queira cuidar, que você não queira criar, mas ele é uma vítima como você pode entregar para uma instituição e vai ter uma mãe pronta esperando para cuidar desse bebê. E você não vai ter culpa desse sangue, porque o que o inimigo quer é que você carregue o peso de uma culpa sobre os seus ombros, a qual ele tem. Aquela culpa que ele coloca, ele quer que você carregue. E essas são as estratégias podres, fracas, ao qual nós precisamos entender. É destruir a imagem. Ninguém é filho de chocadeira. Isso são jargões que a sociedade... Não, se o Senhor permitiu que aquela vida existisse, porque não caiu uma folha do céu sem a permissão dele. Se o Senhor permitiu, é obra-prima do Senhor, é fruto do Senhor. Nós estamos aqui para declarar, para lembrar as pessoas de quem elas são em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. O problema é que vivemos uma geração de líderes fracos, de líderes preocupados com a reputação própria. Eu falei isso no devocional dessa semana. Quando você vai lá, em 1 Samuel 15:30, você vai ver o histórico de Saul. Saul foi um rei levantado por Deus. Saul foi um rei que ele tinha toda a probabilidade do mundo, as possibilidades de ser bem sucedido. Chega um momento que ele começa a caminhar por forças próprias, por vontade própria. A vaidade toma conta do coração dele. E nesse momento a unção de Deus se retira da vida dele. E aí ele vira e fala para Samuel, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá comigo, para que eu adore o Senhor. Fique comigo para que as pessoas não percebam o que está acontecendo comigo. Então ele se arrepende, não
porque ele feriu o Senhor, ele não se arrepende para querer restituir a glória de Deus novamente, assim como Davi, como se arrependia e foi visto como segundo o coração. Não, o arrependimento dele era o medo de perder a reputação diante da sociedade. E esse medo fez com que ele se arrependesse e falasse, não, eu estou arrependido, eu quero continuar andando com pessoas que têm a unção de Deus, assim ninguém vai perceber o que está acontecendo comigo. Então hoje a gente vive uma liderança que fala assim, não, deixa eu ficar perto de pessoas influentes, de pessoas assim, de pessoas assadas, que ninguém vai perceber o quanto eu estou ferida emocionalmente, porque a maior característica de um líder é reconhecer que precisa de ajuda, e a maior dificuldade dele é pedir ajuda. Então eu não peço ajuda, as pessoas não veem que eu estou fraco, as pessoas não veem que eu falhei, as pessoas vão achar que eu sou autossuficiente, não vão perceber que eu não tenho unção, e eu vou continuar fazendo e acontecendo. E aí a gente vê essa geração de liderados, de empreendedores frustrados, são mal cuidados. Essa geração de líderes narcisistas, na força do braço, que humilha, que acusa, que aponta. E diz, você não é quem você acha que você é. E a gente começa a acreditar e de repente se torna esses seres humanos fracos. E aí a gente vê toda uma parafernagem em volta de nós acontecendo, todo um barulho que não tem nada a ver com o movimento, que é o movimento que Deus quer para as nossas vidas. Então, a gente, é um tempo de se posicionar numa liderança fiel, numa liderança que cuida, né, de empresários, trazer os empreendedores, os colaboradores para a mesa, é olho no olho, sabe? E de entender as fraquezas, as fragilidades, de desenvolver pessoas fortes para a sociedade, de entender que o propósito é do Senhor, não é, nós não temos propósito. Romanos 8:28 vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. As pessoas pegam essa frase e ficam assim, porque é o seu propósito, porque é o seu propósito, porque é o seu propósito. Não, é o seu propósito que vai ser cumprido através da nossa vida, o propósito é dele. Estamos aqui para cumprir o propósito de Deus através da nossa vida. O nosso trabalho é uma ferramenta para acessar pessoas para o reino. O propósito de Deus nunca mudou. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. O propósito de Deus continua sendo a salvação da humanidade. Ele veio e morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos, libertos. Esse é o propósito dele. O nosso papel é fazer com que pessoas conheçam a Cristo, para que essas pessoas sejam salvas e sejam libertas. E de pregar a toda criatura. Fazer discípulo, cuidar dele, cuidar das pessoas. E os frutos vão começar a acontecer. Eu não posso achar que eu sou dono de tudo que é de Deus. E começar a achar que esse propósito é meu, porque senão eu vou começar a virar um Saul da vida e ter minhas vaidades, vou começar a querer dar o meu jeitinho para tudo. Aí não acontece do jeito que eu quero, eu fico frustrada, eu não sei lidar com frustração, ponto. Eu vou parar no meio do caminho, no primeiro obstáculo eu vou parar. Se o propósito de Deus nunca mudou, Satanás também nunca mudou. O de Deus é a salvação da humanidade, Satanás é a destruição da humanidade. E aí? E a gente se pega muito mais atento às estratégias de Satanás, parando no meio do caminho pelas ciladas que eles nos aprontam, do que se mantendo firme nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E é por isso que a sociedade está assim. Se esqueceram das promessas de Deus. E assim como aquele povo lá atrás, andando em volta de uma montanha por 40 anos, no qual uma trajetória poderia ter durado 40 dias. Quando você passou por essa questão de você iniciar a franquia, você já foi com essa mentalidade de abrir franquia? Porque você já estava dando consultoria? Já estava dando foi consultoria. Esse salto? Porque, assim, você disse que iniciou essa parte, que você estava já atendendo muitas pessoas e tudo mais, e foi crescendo, daí você já começou a dar consultoria sobre... Não, as coisas foram acontecendo porque a escola, a gente começou a ministrar curso para todo o Vale, né? E aí vinha gente de vários lugares do Brasil para fazer curso. E tinha aí, nome? Era uma rede, não? Era Espaço Luzia Costa. Era Espaço Luzia Costa, era uma loja, era uma escola em Taubaté. Tá. E ali outras franquias se instalaram pelo Vale. E aí esses franqueados começaram a buscar a minha escola. Então, um empreendedor, ele queria abrir um salão de beleza, ele levava aquela equipe para ser treinada na nossa escola. Entendi. Nós treinávamos, nós desenvolvíamos. Então, ali eu acabava desenvolvendo aquele empreendedor para que ele abrisse o salão dele, desenvolvendo aquele franqueado para que ele tivesse sucesso no negócio dele e preparando essa equipe para o mercado. Então, isso é uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo.
se repetindo muitas vezes, até gerar essa necessidade. Chegou um momento, eu sabia exatamente como funcionava o meu mercado. Qual era a dor desse franqueado? Qual era a importância de vir com uma visão de liderança, de franqueadora, diferente do que o mercado estava apresentando. E as pessoas falam, nossa, mas a Sobrancelhas, ela foi esse sucesso, é um sucesso desde o início. Eu falo por quê? O segredo de todo negócio, ele não é inventar nada, não é inventar roda. Eu não inventei sobrancelha. Eu apresentei para o mercado de uma forma diferente do que já existia. O que a gente precisa entender é apresentar para o mercado de o que já existia. O senhor já sabia das necessidades. Quando nós começamos as sobrancelhas, todo esse protocolo de máscara, luva, álcool em gel, todo o protocolo de Covid existente nos dias de hoje, ele já existia. E as pessoas falam assim, mas qual a necessidade disso? É só um pelo, é só uma sobrancelha, não tem necessidade. É um gasto com insumo que você tem. Mas eu sabia a necessidade do meu negócio, do meu colaborador, do meu cliente que estava ali. Eu sei o risco de uma pinça contaminada daquele líquido do folículo. Eu era profissional e essa era a minha responsabilidade. 7 anos depois veio o quê? Pandemia. Todo mundo desesperado atualizando o protocolo de Covid e as sobrancelhas lançavam em todos os veículos que você pode imaginar de mídia. Por quê? Porque aquilo fazia parte. A gente doava para hospitais da minha cidade, sou de Minas, material. Porque fazia parte do nosso estoque, o qual estava em falta, a gente tinha, era uma realidade nossa. Quando a marca volta, nós somos a primeira marca a tomar um posicionamento no mercado novamente. Por quê? Porque as pessoas não... Ali, as pessoas não estão brincando de protocolo. As pessoas sabem todo esse protocolo de Covid. Base, não é né? agora, eles não estão aprendendo. Já faz parte todos os anos, então estão ali. Então, essa confiança que a gente foi construindo com os nossos clientes ao longo dos anos, as estratégias que a gente lida com o mercado, que a gente lida interno com a franqueadora, com os nossos clientes, com os nossos franqueados, com os nossos colaboradores, que vem criando essa construção desse sucesso, que as pessoas olham e vejam. Essa forma onde é criticado por muitas pessoas, muitas vezes a gente é criticado porque poderia fazer de outra forma, poderia usar um processo já pronto, poderia testar uma ferramenta X, e a gente continua muitas coisas muito humanizadas ainda. Mas eu sei a forma que Deus quer que eu lide com os meus colaboradores, com os meus filhos, com a minha casa. O Senhor sabe, eu sei o que é viver na obediência de Deus. E é por eu ouvir a voz dele, meus ouvidos estarem atentos ao que o Espírito Santo diz, que as coisas continuam acontecendo. Que as pessoas ligam, acreditam e compram uma franquia no meio de uma pandemia, com uma rede inteira fechada, sem você ter possibilidade nenhuma de saber se iria reabrir ou não. E as pessoas não, mas eu acredito nesse negócio. Eu acredito nessa marca. Eu acredito em tudo que vocês têm feito. E é aí que eu quero depositar meu dinheiro. Você tá entendendo? Claro. Então é o que a gente tem construído, feito. E no começo, quando você criou as sobrancelhas com esse nome, e você colocou ali os serviços que iam ter, porque o nome é sobrancelhas, mas eu sei que existem outros serviços que você oferece, né? É toda a parte de embelezamento do olhar e da face. E eu acho isso muito incrível, porque assim, você acaba realmente associando ali, né, necessidades que a gente já pode chegar com elas, ou até chegar ali, não, é só sobrancelha, não, mas a gente pode fazer, e a gente acaba saindo dali com algo mais completo. Como que foi isso pra você? Foi do seu campo de batalha mesmo, de você já estar trabalhando e já ter, né, a sua parte de você já ensinar para outras pessoas como fazer, você viu as maiores necessidades e quis trazer algo mais completo? É porque a importância de nichar, né? O nicho, ele é muito importante. Porque quando você fala em franquia, você precisa trazer uma estrutura de um negócio enxuto, replicável, de fácil aprendizado. Então, quando você fala de muitos serviços dentro de uma operação, é igual a parte médica. A pessoa, ela se forma médica, ele é um clínico geral. Ele vai ficar ali por um tempo, ele vai te atender no tudo. Mas se tem uma dor específica, ele vai te encaminhar para o especialista. Porque as pessoas buscam por especialista. Na estética não é diferente. Então, ela vai numa pessoa, ela vai num ambiente onde faz tudo. Mas se ela tem uma dor, se ela tem uma falha nessa sobrancelha, se ela tem um problema específico na pele, ao qual ela precisa de um tratamento XY, ela vai naquele especialista. Porque ela sabe da necessidade dela. Então, o que nós precisamos se tornar especialista em alguma coisa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Principalmente na parte de estética, são muitos profissionais, você envolve, são muitos cursos, são muitos treinamentos, é muito tempo de capacitação. Você vende um modelo de negócio, você precisa entregar ele. Então, ele precisa ir com uma equipe pronta e preparada. Então, onde a gente faz toda a parte, porque apesar da face parecer ser pequena, ela tem muitas funções, ela tem muitos serviços a serem aplicados ali. Se você pega a região dos olhos, né, a nossa parte de embelezamento do olhar e da face, o orbicular dos olhos são muitos músculos, são muitas expressões a serem estudadas, a serem tratadas, são necessidades específicas. Cada rosto ele é único, ele depende de uma necessidade, ele depende de um olhar específico para que a gente consiga trazer essa leveza, trazer a verdadeira beleza da mulher. A gente tem transformado o olhar. A gente fala, seu olhar merece esse carinho, porque a gente precisa olhar com carinho. As sobrancelhas é algo que o Senhor colocou no meu coração, porque é um projeto missionário também. Então, qualquer lugar do mundo que você for, nos países mais escondidos, a mulher ela vai estar lá toda coberta. Com uma boca e as sobrancelhas vai estar de fora. O olhar vai estar de fora. A pandemia, toda a face coberta por uma máscara. Mas o olhar de fora. E quando você cuida de um olhar, quando você aprende a notar o olhar de uma pessoa, porque ele fala, nós falamos através do olhar. Então, se você olha e se você aprende a entender o que está acontecendo ali, você vai perceber. O olhar, ele mostra se você está triste, se você está feliz, se você está depressiva. Se você está com o olhar vazio, o que está acontecendo? Qual que é a necessidade? Já viu que quando você fala assim, nossa, por que você tá com o olhar tão triste, tão borocochô? Você está com o olhinho caído? Você está com sono? Você está triste? Está olhando distante, você está aqui, mas parece que você está em outro lugar. Quem que entrega isso? Os olhos. Você não precisa falar nada. O comportamento dos seus olhos, ele te denuncia. E é esse cuidado que nós temos tido. Nossa, é incrível realmente, porque assim, a sobrancelha ela é a moldura do rosto, né? Realmente, eu digo porque eu sou uma mulher que, meu Deus, eu acho até que eu sou de fora do padrão, porque eu faço sobrancelha toda semana. Porque a minha cresce muito mesmo, entendeu? Mas, de fato, pra mim é uma coisa muito importante e tá totalmente conectada com a minha autoestima. Imagino que pra muitas mulheres também, uma sobrancelha bem feita, ela faz toda a diferença pra um olhar, né? E ali você tem, então, você tem as suas franquias. Você iniciou por Taubaté, a franquia. A nossa loja piloto é no Taubaté Shop. Tá. Foi a nossa primeira loja. E ali também, essa loja é fruto de uma persistência, uma obediência. Porque quando nós fomos abrir, a primeira loja não era para ser no Taubaté Shop. Ela era para ser no centro da cidade. E quando nós decidimos o ponto no centro da cidade, nós mandamos todas as documentações, a nossa documentação foi reprovada. E a gente mandava fiador, a gente mandava tudo que precisava para a imobiliária. Até que um dia meu esposo falou, o que está acontecendo? Tudo que vocês pedem. Eu já mandei e vocês não aprovam o ponto para minha esposa. E aí o corretor falou, olha, eu tenho dó, mas eu vou te falar. O proprietário, ele disse que ele não acredita que a sua esposa vai conseguir pagar R$3.000 de aluguel fazendo sobrancelha, porque sobrancelha é muito barato. Então ele não vai alugar o ponto para ela. E eu lembro que meu esposo falou assim, amor, será que não é um sinal de Deus? Nem o dono do ponto está acreditando. E eu falei para ele, de Satanás, né? Esse é um sinal de Satanás, porque Deus deu uma palavra, Deus deu uma promessa, como é que não é de Deus? É que não é esse ponto. E ali eu, muito ousada, saí desse ponto e fui pro shopping. Saí desse aluguel de 3 e fui pro de 7. Você tem noção? É coisa assim de doido. E ali nós começamos a nossa primeira loja nesse shopping. Com todas as dificuldades e empecilhos, que coisa assim... Tem coisas que o Senhor vai esconder. Se você souber, ele não vai permitir. Tem coisas que são geradas, são mistérios no secreto. Porque, para você entender sobre o sobrenatural de Deus, de caminhar pela fé, né? E eu falo assim, primeiro você precisa aprender a fazer dinheiro, depois administrar o dinheiro e usufruir do dinheiro. Então, fazer dinheiro, ele depende de muita fé. Porque quando eu vi aquele ponto, nós começamos com uma loja de 25, 30 metros quadrados. Eu fiz os meus cálculos, os cálculos racionais. Meu amigo que é pedreiro faz a reforma, o que é eletricista faz a parte elétrica, o que é marceneiro faz os móveis e está tudo certo. Quando eu assinei o contrato, chega no meu e-mail, eu chego em casa, meu esposo fala, se você abrir o seu e-mail, eu sou uma pessoa que eu odeio abrir e-mail. Deus é maravilhoso, me deu várias pessoas para abrir e-mail para mim, porque eu não gosto de abrir e-mail. E aí eu fui abrir.
E quando eu olho, tá lá pasta técnica, eu não sabia o que é isso. O que é isso, pasta técnica? Ele é um documento do shopping. E ali, todos os requisitos para abrir aquela loja. O pedreiro não podia ser pedreiro, tinha que ser engenheiro civil. O eletricista tinha que ser engenheiro elétrico. O projeto do desenho do papel que eu tinha mandado tinha que ser arquiteta. Eu nunca tinha falado com uma arquiteta na minha vida. Eu quase ia ficar louca. Os cálculos que eu estava fazendo para a reforma da loja não dava para pagar os projetos da loja. E eu fiquei tão doida, aí eu comecei a correr atrás daquilo tudo. Eu ficava o dia todo na escola vendendo curso para poder ir para a noite, acelerar a obra para poder dar conta de pagar. Chamei um empreiteiro que estava no shopping, conversei com ele, eu ia dando cheque, pagando ele por semana para ele fazer aquela obra para mim, para eu poder dar conta daquilo. Ia pagando por dia e cheque caindo, e foi uma loucura do Senhor. E o cuidado de Deus é tão grande que esse empreiteiro, ele deu cano em muita gente dentro do shopping. A nossa loja foi uma das únicas que ele entregou por completa, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, ele ia pagando picado, então ele precisava. Então, olha o cuidado de Deus. E quando nós inauguramos, nós entendemos assim, o que o Senhor tinha feito, né? Todos aqueles anos de atendimento em domicílio, aquelas clientes ali da rede pública, com o horário das 10 às 10, então, para poder atender aquelas pessoas que estavam ali, esse cuidado. Porque se eu tivesse feito esse cálculo antes, se eu tivesse ido, visto tudo que tinha acontecido, eu não teria ido. Eu não teria ido. Então, esse passo de fé, muitas vezes, da gente... Tem coisas que não vão ser reveladas. Às vezes a gente ora, Deus não responde. Por que Deus não responde em determinados momentos? Porque nós não estamos preparados. Porque muitas vezes a resposta de Deus vai nos trazer uma dúvida. E nós não vamos conseguir dar conta. Nós vamos achar que nós não vamos dar conta. Deus se mantém no silêncio para revelar lá na frente, para que a gente possa entender que a gente tinha que continuar. E é nesse caminhar que ele vai agindo. É nesse caminhar que ele vai carregando praticamente que é a no fé. colo. A certeza das coisas que se espera e não se vê. Sim. Então, se você não vê, mas você confia, continua. Continua. E me fala uma coisa, o que você atribui assim o sucesso das sobrancelhas para dois públicos diferentes? Um para o cliente final e outro para os franqueadores. Para os franqueados. Para os franqueados. Franqueador é você. Franqueador. Os franqueados. Então, primeiro o cliente final, eu cliente. Por que as clientes frequentam as sobrancelhas, continuam indo? Por que é esse sucesso? Primeiro cliente. Porque elas têm um ambiente de relacionamento e de confiança. Uhum. Eu falo que o cliente ele precisa entender. Os nossos clientes, eles são patrocinadores da nossa marca. Uhum. Então você pensa que uma mulher, ela sai todos os dias da casa dela e ela tem centenas de salões ao redor dela. Centenas de salões. Não tem lugar que tem sobrancelha por mais metro quadrado que em Taubaté. Mas ela sai e ela escolhe vir para as sobrancelhas. Nós somos escolhidos, nós somos uma escolha. Primeiro nós somos escolhidos por Deus para representar essa marca. E depois os clientes nos escolhem para nos abençoar. E quando esse cliente ele chega, ele escolhe, ele pegar parte daquele dinheiro suado dele, do mês todo, e abençoar a minha vida. E através daquele dinheiro, aquelas meninas são alimentadas, elas levam sustento para a casa dela, aquela estrutura é paga, todo aquele movimento acontece porque ela deu um passo e conseguiu colocar parte ali para custear tudo aquilo. E ela entende que ela é parte fundamental daquilo. Isso de todo o negócio. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é estender um tapete vermelho e trazer. Você tem noção do quanto você faz parte disso tudo aqui para isso aqui acontecer? Que você escolheu, obrigada por me escolher. Você poderia ter ido em qualquer lugar, você me escolheu. Então, quando a cliente ela começa a entender que a escolha, por ela ter te escolhido, ela está abençoando a sua vida, ela é bênção na sua vida, que se ela deixar de ir, ela vai fazer muita falta. Ela vai deixar de abençoar. Ela decide ficar. É a liberdade de ficar igual um relacionamento. O segredo de um relacionamento é ser livre. A pessoa está do seu lado, porque ela ama estar, ela quer te abençoar. Independente das suas falhas, independente dos seus defeitos, ela decide caminhar com você, independente de quem você é, pelo que você carrega. As nossas crenças, elas têm entendido para que esse ministério continue. Para que esse ministério continue sendo levado, que essa palavra continue sendo pregada. É importante que elas estejam com a gente patrocinando tudo isso. E esse é um cuidado. Os nossos franqueados, eles não são diferentes. Quando eles chegam, eles buscam por um negócio. Hoje, a maioria que chega, eles passam pela minha expansão e a entrevista final é comigo, com todos. E ali eles entendem que é uma marca do Senhor, qual nós trabalhamos
nós temos costumes, nós temos uma rotina diferente, aonde nós consagramos e tudo é para o Senhor. Então vão ter situações que nós não vamos participar. Os nossos movimentos, as nossas convenções, nós oramos. A gente preza por esse momento, a gente preza pela mesa, por todos estarem ali. Que é algo aonde estamos aqui para servir. Onde nós precisamos cuidar dos nossos colaboradores, cuidar das situações de formas diferentes. E aquilo faz sentido, uma vez que faz sentido, eles decidem fazer parte e ajudar a gente a dar continuidade nesse propósito de Deus, que é levar a palavra de Deus através do empreendedorismo. Que através da vida deles, da equipe deles, centenas e milhares de pessoas vão ser alcançadas pelo Transcende, né, o Transcende. negócio. E são pessoas que realmente Exato. compram isso, né? Que elas entendem isso, né? Então nós vamos fazer 11 anos de franquia, temos franqueado, nossa primeira franqueada de 11 anos está com a gente até hoje, caminha com a gente até hoje, é minha amiga pessoal, me ajuda a crescer. Então as pessoas têm acreditado no projeto de Deus junto comigo. Né? Os Estados Unidos, cada país que a gente vai não é diferente, as pessoas acreditam. Agora os Estados Unidos não está sendo diferente. As pessoas que estão comigo, nós vamos abrir uma loja, estamos abrindo 10. E são franqueados que já estão comigo no Brasil, que estão lá, que já têm caminhado, franqueados que vieram através deles, que conheceram e colocaram. E ainda quando não tinha nada, e a gente fez uma mesa semana passada, e a minha fala é a mesma. Nós ainda não estamos vendo nada, nós ainda não temos nada concreto. Mas nós temos uma promessa, nós temos uma palavra que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Então nós sabemos e temos uma promessa que os Estados Unidos será ainda maior que o Brasil. Nós acreditamos e é por essa promessa que nós estamos aqui. É por essa promessa que nós estamos lutando. E as pessoas, eu quero estar com você desde o início nessa promessa. Quitada de te escutar falar e assim, imagino que com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu propósito, você, com o propósito de Deus na sua vida, você já conquistou muitas coisas, você já realizou muitos sonhos, mas eu queria que você compartilhasse com a gente um sonho que você ainda não realizou, um sonho que você ainda tem. Você consegue me dizer? Nossa, são muitos. Eu falo que a palavra de Deus vai dizer assim que aos velhos ele dá sonhos e aos jovens ele dá visão. Porque a pessoa que ela sonha, muitas vezes você vai ver um idoso, ele já não tem mais sonhos. Por quê? Porque os sonhos, ele move. Né? Quando você tem sonho, ele te move a continuar, ele te move a agir. E eu tenho um sonho de ver a minha marca se estender por muitas nações, por muitos lugares onde o evangelho é fechado, ele é cessado. Então, através disso, a gente entrar nesse povo das Arábias, a gente entrar no meio de religiões fechadas, onde o evangelho é proibido e fechado. E ouvir testemunho de mulheres que disseram: eu nunca tinha ouvido o nome de Cristo, eu não acreditava, eu não podia acreditar, eu acreditava num Deus totalmente diferente. Eu fui fazer umas sobrancelhas, eu fui fazer uns cílios. E aquela pessoa tocou na minha face, eu senti a presença de Cristo, eu reconheci Cristo ali. Eu tenho esse sonho de ouvir, sabe, nações dando frutos de lugares, sabe, de evangelhos escondidos. Né? E já está acontecendo. Billy Graham, ele fala, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: a cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, os outros 99 vão ler o cristão. Então, o meu sonho é que a minha rede, ela possa ser a Bíblia, que muitos países não têm. Né? Que as pessoas possam acessar a Bíblia através dos meus franqueados, que as pessoas possam acessar a Bíblia através dos meus colaboradores. Que lugares onde eles precisam se esconder em cavernas e pegarem pedacinhos de Bíblias picadas, escondido para ler, que eles não precisem mais fazer isso, porque eles terão Bíblias vivas ali, levando e edificando a palavra de Deus. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Ver meus filhos colhendo os frutos disso, ver meus netos podendo dizer: olha, essa marca a minha avó construiu, e não tem a ver com o carro que a gente anda e com a casa que a gente mora, com as construções físicas que a gente tem. Não. Tudo isso é benção, mas tem a ver com uma geração de pessoas convertidas que se dobraram ao Senhor uma vez que experimentaram de um produto consagrado pelo Senhor, de uma mão ungida do Senhor. Amém, assim vai ser. Amém. Nossa, bênção. E eu até queria te perguntar se você tinha uma meta para esse ano, mas depois desse sonho tão grandioso, a meta, eu tô até assim, meu Deus, eu pergunto da meta. Mas eu quero saber, sim, se você tem uma meta para esse ano que você pode compartilhar com a gente. Essa meta para esse ano, a gente chegar a pelo menos 50 operações, né,
nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Na região da Flórida. Nós estamos começando pela Flórida. E a gente está ali. A gente sabe que o senhor já começou a fazer. 10, é isso? Já estamos iniciando com 10 operações. Olha. Então, que o senhor possa estar colocando, essa é a nossa meta. E para o próximo ano a gente já está desbravando outro país. Assim vai ser com toda certeza. Amém. E assim, escutando você, eu vejo a sua determinação e também o quanto você se reinventou de diversas formas, né? O quanto você persistiu, né? Pela força de Deus, com certeza, mas você foi realmente se reinventando e essa história assim, inspira muitas mulheres, com certeza. Inspiram famílias, vidas, pessoas que realmente estão nos escutando e muitas vezes estão lá naquela situação do pirulito, ou na situação só do açúcar, ou na situação de não ter o gás e tudo mais. Então, assim, é inspirador realmente. Você transborda tudo isso que você traz. Então, para mim foi uma grande honra ter você aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes da gente encerrar, eu queria que você trouxesse uma frase, uma mensagem, uma palavra para as pessoas que estão assistindo a gente, até para as pessoas que estão desanimadas, sabe? Essa pessoa que está naquele lugar do vale. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas. Teve um momento da vida de Elias, foi um grande profeta do Senhor, que venceu grandes batalhas, que desafiou realmente o universo inteiro. Ele olhava, ele acreditava em tudo que Deus tinha para aquele povo. Ele via uma nuvem pequena e através daquela nuvem ele tinha certeza que ia haver chuva. Tudo que ele orava se concretizava através da oração dele. E chegou um momento que, ao alcançar muitas batalhas, ele se cansou. Porque quando a gente vence muitas batalhas, a gente se cansa. E ele comete um erro, ao invés dele descansar o espírito no Senhor, descansar o corpo, alimentar, descansar a mente, ele decidiu continuar. E de repente ele se viu coagido como uma ameaça de uma única mulher, ao qual ele já tinha derrotado todo um povo. E foi tomado por um espírito de medo e foi levado para uma caverna. E quando ele está ali escondido, cansado, querendo a morte, o irmão do anjo fala para ele: Elias, come e dorme. Ou seja, você só está vivendo tudo isso porque você acha que você pode fazer mais do que seus limites. Descansa. Você precisa descansar. Você precisa alimentar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua mente. Você precisa se fortalecer para que você continue a vencer novas batalhas. É só isso que você precisa. Ele descansa, ele recebe a ordem do Senhor e assim ele continua. E os líderes, nós empreendedores, nós achamos que a gente é incansável. A gente acha que a gente tem que continuar. Que se a gente parar, é um sinônimo de fraqueza. E é por isso que a gente não dá conta das batalhas. E nós somos corpo, alma e espírito. Essa trindade, quando nós morrermos, o nosso corpo, rapidamente a terra vai consumir. O nosso espírito é de Deus, o Senhor rapidamente vai tomar. A única coisa a qual nós podemos dar destino e decidir para onde vai é a nossa alma. A alma é a única coisa que o ser humano pode dar destino na vida. Eu decido para onde ela vai. E é por isso que nós temos que tomar as nossas decisões do Senhor. É por isso que nós precisamos ter muita sabedoria com quem vai sentar nessa mesa. Porque cada alma que passa, cada pessoa que passa pela nossa frente, é nossa responsabilidade apresentar o amor de Deus para ela. É nossa responsabilidade dar destino para essa alma. E quando a gente está cansado demais, exausto demais, a gente não consegue observar as pessoas. A gente não consegue dar destino para as almas. Que é a única coisa que o Senhor vai nos cobrar quando a gente estiver diante dele. Falei que Deus ia falar comigo nesse podcast. Eu tava querendo olhar pra Camila assim, ó. Falando, Camila, comigo, você tá percebendo? Eu tinha certeza que a Camila já tava assim. Olha lá, ela precisa ouvir isso, continua. Mas é assim, você realmente transborda o amor de Deus e a palavra, Deus fala através de você o tempo todo, né? Amém. O tempo todo mesmo. E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas te escutando, vão se inspirar na sua história, vão conseguir realmente ter força quando não tem mais, ter energia quando parece que não tem mais, ter fé quando parece que não quer mais caminhar. Então, assim, pra mim, realmente, eu transbordo aqui. Amém. Finalizo hoje realmente transbordando por ter te conhecido, por conhecer sua história. Eu não conhecia metade, eu conheci uma parte na palestra do Empreenda Vale. E já te admirava, né, desde lá. Então, pra mim, é uma honra realmente te receber e ter você aqui. E, assim, que seja um grande, assim, ainda mais
sucesso tudo isso, que a mensagem de Deus alcance o mundo inteiro e que esse propósito, esse sonho seu seja realizado assim, multiplicado e assim. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Amém. Que você se permita ser muito usada por Deus. Tudo que acontecer aqui dentro é para honra e glória do Senhor. Você não tenha dúvida que o Senhor vai usar teus lábios, o Senhor vai usar a sua expressão para tocar em pessoas, para alcançar as pessoas do lado ouvindo e assistindo. Que você se prepare esse ambiente, prepare essa mesa, né? Que a mesa ela cura, que você declare cura sobre ela antes de todo o podcast. Que seja um lugar preparado e declarado, que quando a pessoa sentar aqui, ela possa entender que é um lugar de cura, que é um lugar onde todas as feridas delas vão ser acessadas para que outras pessoas de casa sejam curadas, que seja um ambiente de restauração. O Senhor tem muita coisa para fazer através da sua vida. Amém. Eu quero ser instrumento, Amém. peço para ser instrumento. Já está sendo. Que eu seja instrumento de Deus, eu sinto. E receber isso de você, escutar isso de você, só reafirma mais ainda tudo que pulsa aqui dentro de mim. Eu trouxe um presente pra você. Obrigada. Eu vi uma sacolinha, sabe? Fim de costume assim, eu não vou olhar. Tô curiosa, mas não tô. Eu tô curiosa, mas eu quero pegar. Eu trouxe um kit masculino, feminino. Nossa, que chique! O masculino aqui, eu queria dizer que por enquanto vai ficar guardadinho. Aí vai ter um episódio que eu vou chegar assim, bem assim, ó. Ele é profético. Sabe, esse masculino. É profético? Ai, maravilhosa. Falei que Deus ia me trazer respostas. Eu tinha certeza que esse podcast ia me trazer respostas, mas foi do começo ao fim, gente. Literalmente, tá? Aqui o kit masculino vai ter um episódio que eu vou chegar assim. Gente, antes da gente começar, eu queria dedicar as sobrancelhas a esse podcast, porque agora eu estou casada, entendeu? Vai ser isso, vocês me aguardem, tá? Anota esse podcast. Amém. Posso abrir? Claro, minha querida, é seu. Que bênção, obrigada, de coração. Nós temos uma linha com mais de 50 produtos, temos uma fábrica, né, onde a gente faz não só para sobrancelha, mas para outras marcas. Você consegue tirar da cartola, né? Quando eu acho que eu já conheci o negócio, ela vem. Então vocês vendem também produtos? Sim, nas nós temos unidades? uma linha completa nas unidades e nós temos uma fábrica. Então, alguém que queira ter a sua marca própria, que queira fazer o seu produto, nós fabricamos também. Espuma de limpeza facial com vitamina C, vocês fabricam também? Nós com a fabricamos, logo das não só para sobrancelhas, mas para outras marcas Nossa, que também. demais, para as minhas mentoradas. Sim, é super exato. Pede para entrar em disso. contato com a gente faz. Se você tem vontade de ter o seu produto com a sua marca, nós fabricamos. Olha que demais. Esse é o sucesso, é o Buster de ouro. Nossa, você vai ver assim, é aquele Facial, glow né? que você precisa da pele. Booster facial de ouro, vitamina Exatamente. C e ácido hialurônico. Isso daqui é uma espuma de limpeza facial com vitamina C. E também é demaquilante. Então você deixa no seu banheiro, quer tirar a maquiagem, é muito rápido. A pessoa vai tirar toda a maquiagem. Ah, então eu não preciso, Você- por exemplo, passar algo antes. É direto ele? Nada. Embaixo do chuveiro Que você bênção. tira toda a sujidade e maquiagem da pele. Calma que eu tenho mais coisa aqui. Sérum Esse é um sérum nutricional de exossomos. Então, para fortalecimento, rejuvenescimento do folículo e do pelo. Que bênção. Nossa senhora, tem mais coisa aqui, gente. Gente, a gente tem muito produto. Ai, Gloss labial com ácido esse hialurônico. gloss, e tem uma ele é o corzinha. sucesso. Esse você ai. pode passar em cima de batom para hidratar os lábios. Ele tem feito um sucesso, Peraí porque que eu o já vou poder de passar. concentração dele é sensacional. Você vai amar. Eu Você vai amar. vou olhar ali na câmera. Vou olhar. A câmera é aqui, mas eu vou olhar ali, ó, na TV. Eu vou passar. Ai, gente, eu amei. Ele é maravilhoso. Tá, e o masculino, me conta o que, que tem, posso abrir? Nossa, Depois pode eu dou uma abrir. fechadinha, né, pro meu futuro marido. Ele vai encontrar lacradinho. Você depois me dá um adesivo novo? Claro que Obrigada, eu dou, então irmã. tá. Eu vou Ai. abrir, né, pra conhecer a linha masculina também, pra saber o que eu vou estar presenteando no É futuro, isso. entendeu? Descobri. Ai, vai estragar. Ó, vou querer o adesivo Pode, depois, eu tô falando pode, sério, não é manda brincadeira outra não. sacola, outro adesivo. Pode. Espuma de limpeza para barba e face. Gente, Gente, achei e esse visionária, cheiro tá? Não, mas achei legal uma maravilhoso. linha pra homens, Ele é né? específico. Muito Produto legal. para barba, para face. Balme Então, hidratante para maravilhoso. barba e face. Maravilhoso. Gente, óleo para barba. Eu não sei o que eu tô mais curiosa. Se é pra conhecer a minha linha na minha face
ou pra conhecer quem vai utilizar Mas, ó, essa... vou te dar um conselho. Você abre, você sente, já vai visualizar o cheiro do seu marido, porque esse é cheiro de rico. Então, você vai amar essa fragrância nossa e você vai aguardando no Senhor. Eu vou mentalizando, Vai né? mentalizando. Não, eu vou assim, ó, Isso. entendi. Eu tô pingando aqui o meu cérebro e ele tá aqui do meu ladinho, pingando dele, a visualização. Vai acariciando. Vamos lá, amor. Acariciando a barba. Amor, eu tô aqui com o meu de vitamina C, você tá com o seu da barba. Vamos lá, lavar o roxinho. Ai, maravilhosa. Olha, muito obrigada pelos presentes. Depois eu te conto sobre essa bênção também aqui, ó. Profetiza sobre a minha vida, por favor. tá? Profetiza aí sobre a minha vida. Toda essa parte também aqui. Não, e eu falei assim, olha, eu falei assim, ó, pega um kit pra ela e um pro esposo dela. Eu tinha certeza que era casada. Então, mulher, É porque profético, isso que eu falei, na tua mente... É profético. Na sua mente e eu já... nunca vi nada de você com ninguém. Exatamente, na sua mente já existe esse marido, entendeu? Na minha também. Agora só falta a gente materializar ele. Luzia, muito obrigada, viu? De coração, foi um prazer receber você. Obrigada pelos presentes, pelo carinho também, pelo cuidado. E eu vou realmente acatar isso que você trouxe com tanto carinho, com tanto cuidado, essa mensagem de realmente pegar essa mesa para ser instrumento. Já é na realidade, sim. Mas ainda mais e trazer o nome de Deus sempre aqui para essa mesa e para profetizar essa cadeira para sempre ter mulheres tão inspiradoras quanto você. Muito obrigada, viu? Amém. Deus abençoe. Beijo, gente. Deus abençoe. Obrigada. Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui nesse bate-papo. Espero que você tenha se inspirado, você tenha realmente aqui com a história da Luzia, você tenha realmente saído desse podcast transbordando a presença de Deus e você esteja aí na sua casa, de fato, como uma mulher protagonista deve ser, uma mulher que decide criar a própria história, mesmo diante dos desafios e dificuldades. Deixa aqui o seu comentário, o que você mais gostou desse bate-papo, deixa seu like, se inscreve no canal também e eu te espero no próximo episódio do Mulheres Protagonistas.